Hoje nós vamos falar a respeito do altar. Esta semana Deus tratou comigo sobre alguns pontos que julgo ser muito importantes na vida espiritual de todos nós. O tempo todo Deus está nos instruindo através da sua palavra e nos levando para mais perto dele. Qual o propósito do altar? É nos aproximar de Deus. Qual é o propósito do altar? Nos aproximar de Deus. Qual é o propósito do altar? Nos aproximar de Deus. Antes, deixa eu fazer uma introdução breve a todos vocês e aqueles que estão em casa. Muitas vezes eu ouço o seguinte: a vida dessa pessoa está do mesmo jeito porque ela não vai à igreja. Eu conheço muita gente que não falta nos cultos, mas a vida dela não muda. Tem muita, por outro lado, outros dizem assim: a tua vida está desse jeito porque você não entregou a vida para Jesus. E a pessoa, ela faz confissão de fé a vida inteira, e a vida não muda. Você precisa passar por uma libertação. Eu conheço gente há muito tempo que vive passando por libertação, cura das memórias, cura das emoções, cura dos traumas, cura das feridas, e nada muda, tudo continua do mesmo jeito. Tem gente que vive fazendo anamnese da sua vida passada repetidas vezes, e tudo continua do mesmo jeito, nada muda. Ah, você precisa quebrar essa maldição. Você precisa passar por um atendimento, um discipulado. Tem gente que vai viver a vida inteira nesse lenga-lenga, nessa dança do crioulo doido. Para! Hoje nós vamos falar em algo que definitivamente vai mudar a tua vida. Eu disse definitivamente, mas isso vai depender de você. Outra coisa, eu acredito muito no acompanhamento de perto, no discipulado 1 a 1, no tratar do discípulo. Nós acreditamos, é por isso que nós investimos a nossa vida. Mas por outro lado, nós precisamos criar maturidade. Por outro lado, nós precisamos criar maturidade. A Bíblia diz que nós não podemos ser como meninos na fé, levados por todo o vento de doutrina. Chega uma hora que nós precisamos não mais do leitinho, como diz lá o autor do livro de Hebreus. Nós precisamos de uma comida com mais substância. Amém? Então eu acredito que esta palavra possa trazer rompimento para a tua vida, que você nunca mais esqueça do tema desta ministração. O altar de Deus vai mudar a sua vida para sempre. O altar de Deus vai mudar a sua vida para sempre. Onde há altar de Deus, há mudança. Onde há altar de Deus, há transformação. Onde há altar de Deus, há milagre. Quando a gente encontra altar na Bíblia, não se trata apenas de algo místico.
transcende o religioso, vai além. O altar revela o próprio Deus. O altar é símbolo do sagrado. O altar é estabelecido por Deus, mas é profanado por Satanás e seus demônios. Pessoas que servem às trevas também estabelecem altares, porque elas sabem do poder que existe no altar. Só que o altar que você ergue para o seu Deus não tem comparação. É o altar dos altares, é o maior de todos. Quando eu falo disso, eu me lembro de Elias no Monte Carmelo, desafiando os sacerdotes e os profetas de Baal. O Senhor só desceu ali porque Ele preparou um altar. O Senhor só desceu ali porque Ele preparou um altar. Vou repetir. O Senhor só desceu ali porque Ele preparou um altar. E eu quero te perguntar, como é que está o altar que você edificou a Deus na sua vida? Tem altar na sua vida? O que é que você tem sacrificado sobre este altar? Este altar está consagrado a Deus ou está profanado? Imagina só que Elias, ele provoca aqueles que serviam a Baal. Onde é que está o Deus de vocês? Por acaso ele está dormindo? Os seus ouvidos estão tapados? Cadê o Deus de vocês? E ele dificulta. Ele manda derrubar água em volta do altar. Mas esta água não apagaria o fogo, porque este fogo, quando desce, nada apaga. Entenda isso. Este fogo, quando desce, nada apaga. E esta água, naquele tempo de escassez, tinha uma revelação. Imagina o povo descendo e subindo do Monte Carmelo com os cântaros de água nas costas para poder molhar a lenha do altar. Sabe o que estava acontecendo ali? Este altar estava sendo ungido com aquilo que era escasso naquele tempo. Esta água não apagaria o fogo de Deus. Para alguns o fogo é consumidor, mas para outros o fogo é purificador. O nome dele foi glorificado naquele dia. 700 profetas de Baal foram destruídos, e os sacerdotes de Baal. E o Senhor se agradou do altar que tinha sido arrumado, preparado. Você precisa arrumar o altar de Deus na sua vida, meu irmão. Você precisa preparar o altar, porque ele virá, e ele não pode encontrar este altar de qualquer jeito. Sua vida depende do altar que você constrói. Vou repetir: sua vida depende do altar que você constrói.
parece aqui a gente quer fazer porque é mais fácil fazer. Esta foi a minha introdução. Ah, tua vida está assim porque você não vai na igreja. Eu vou. Ah, mas essa igreja é fraca, você precisa ir em outra melhor. E tem gente que vive a vida inteira procurando igreja. O segredo não está na denominação, está na intimidade que você desenvolve através do altar. Está na intimidade que você desenvolve através do altar. Ah, você precisa entregar sua vida para Jesus. Ele já entregou. Mas quem entregou tem uma experiência com Ele. Não é da boca para fora. Como eu digo sempre, é do coração para dentro. Então é simples. Cada vez que for feito um apelo, ele diz: eu quero entregar minha vida para Jesus. Mas já entregou. Imagina só, o homem se casa com a mulher se casa com o homem. Eles vão ficar a vida toda se casando de novo. Não estou falando de renovação dos votos, mas eu estou falando que quem leva a sério uma aliança entende que casamento é uma vez só. Você está aliançado com este Deus, entregou a vida para Ele, então isso é muito sério. Minha vida já é dele, minha vida já pertence ao Senhor. Eu sou propriedade única e exclusiva do Deus vivo, todo-poderoso. Ah, você precisa passar por uma quebra de maldição, cura interior, cura das memórias, cura dos traumas, cura das feridas, cura das emoções. Já disse para vocês, nós gostamos de cuidar das pessoas, mas você não pode a vida inteira procurar muletas para se arrastar. Você precisa entender que o problema está no altar, porque onde tem altar, o seu caráter é transformado. A sua personalidade é trabalhada. O seu temperamento é controlado pelo Espírito. Você recebe uma nova identidade. Então nós queremos fazer tudo aquilo que é mais simples, aquilo que é mais fácil. Não, vou participar de um seminário, vou participar de uma conferência, vou participar de um simpósio, vou participar de um treinamento. O que o Senhor quer é que você construa um altar na sua vida, para que você tenha o seu encontro pessoal com Ele, e não vai ser um encontro casual. Você vai se encontrar com Ele todos os dias. Você precisa entender a importância do altar. A igreja do nosso tempo, ela não entende a importância do altar. Tem gente que passa dias, semanas, meses sem orar, sem jejuar, sem buscar Deus na palavra. É mais fácil assistir culto, é mais fácil ser frequentador, é mais fácil representar, teatralizar. O que Deus quer não é o que você faz em público, o que Deus quer é o que você faz no privado, em secreto. É isso que a gente precisa entender. Eu costumo dizer para alguns irmãos: vale mais 5 minutos com Deus do que 5 horas com o pastor. Tem gente que quer buscar sempre o homem. O pastor está aqui para te auxiliar, para caminhar com você, para te carregar no colo se necessário. Mas vai chegar uma hora que você precisa crescer e romper, porque outras pessoas vão precisar ser ministradas por você. E qual é o teu testemunho? Não existe testemunho sem altar. Não existe testemunho sem altar.
aquilo que é raso, aquilo que é superficial. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, diz: hoje te proponho a vida ou a morte, a bênção ou a maldição, escolhe. Vou repetir: hoje te proponho a vida ou a morte, a bênção ou a maldição, escolhe. A morte ou a vida, a bênção ou a maldição. Você tem construído um altar de vida ou de morte, de bênção ou de maldição. Quem é que escolhe edificar este altar? É você. Pessoas estão construindo altares ao longo de suas vidas. Para quem estes altares são? Pessoas estão construindo altares ao longo de suas vidas. Para quem estes altares são? A tua vida pode estar consagrada a Deus ou não, depende dos altares que você tem construído. E eu gostaria de falar de 3 pontos para você refletir. Vai ajudar você a construir o altar da sua vida. Você é uma pessoa que tem uma fé num Deus vivo. Seu coração está aliançado com Ele. Qual tem sido o seu testemunho de vida? Vou repetir. Você é uma pessoa que tem uma fé viva em Deus. O seu coração está alinhado com Ele. Qual tem sido o seu testemunho de vida? Aprenda o valor de construir seu altar para Deus. Não construa o seu altar para você mesmo. Há pouco eu falei na hora das finanças. Tem gente que quer prosperidade por conta do seu egoísmo. Pensa só nele. Agora, quando você rompe, você vai dizer: eu nasci para o louvor da sua glória. Cristo em mim é a esperança da glória. Eu quero investir a minha vida neste propósito. Foi por isso que eu nasci. Aprenda o valor de construir seu altar para Deus. Quem teve uma experiência com Deus sabe a importância do altar. Eu tenho 52 anos de idade. E a minha vida mudou quando eu aprendi a dar importância para este altar. Eu entreguei minha vida para Jesus como adolescente, acabei me afastando. Ainda neste período, fiquei 2 anos afastados, foram os piores anos da minha vida. Tive uma experiência com Deus com os meus 20, 21 anos de idade. E de lá para cá eu tenho aprendido a construir este altar na minha vida. Este altar vai implicar em renúncias. Tem muita coisa que você precisa entregar para Ele. E se você não abrir mão, através de uma decisão própria, pessoal, sua, porque tem gente que diz assim: Deus, tira de mim essa vontade, não faça mais esta oração, tira de mim esta vontade. Você permitiu que esta vontade dominasse o seu coração. Agora você vai vencer em nome de Jesus esta vontade, esta tendência. Toda legalidade vai ser quebrada, toda porta vai ser fechada, em nome de Jesus. E quando você toma esta decisão em Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo ajuda você nas suas fraquezas. Aí você vai poder dizer: eu sou forte, eu sou forte,
Eu sou forte. A Bíblia diz: diga o fraco, eu sou forte. Diga o fraco, diga o fraco, diga o fraco, eu sou forte. Dependa do Espírito Santo. A escolha é tua. Não vou pensar mais nisso, vou vigiar minha mente. Senhor, estou te entregando essa minha fraqueza. E em nome de Jesus, o diabo não vai mais me dominar em meus pensamentos. O mesmo para os teus sentimentos, o mesmo para as tuas palavras, o mesmo para as tuas atitudes. Isso é ter uma vida consagrada a Ele. Amém. Amém. Aleluia. Este altar, ele implica em tempo de busca, quebrantamento, oração, jejum e santidade. Renúncia e santidade. Eu vou repetir. Esse altar depende de tempo com Deus, tempo de busca. Dá para ter altar sem tempo? Dá para ter altar sem tempo? Não. Preste atenção, ou você está consagrando esse tempo para Deus, ou está consagrando para você mesmo, para a sua carne, para o pecado, para o mundo ou para o diabo. Está entendendo como é sério o altar? É necessário tempo de busca, quebrantamento. Você se desarmar diante dele. A palavra quebrantamento no original significa quebrar, esmiuçar, despedaçar, tornar em pó. Qual a nossa condição diante de Deus? A gente só se dobra quando um problema insolúvel aparece. Quando alguma coisa nos tortura, mexe com as nossas emoções, aí você procura Deus choroso. Isso não significa que você está quebrantado. O quebrantamento é aquilo que te aproxima de Deus, não aquilo que te afasta de Deus. Falta posicionamento. E como é bom nós estarmos constantemente quebrantados diante dele, sabendo da nossa real condição. Paulo dizia: miserável homem que sou, miserável homem que sou. Não dá para brincar com fogo. Tempo de busca, quebrantamento, oração. Esta geração não pode ser a geração que ora pouco. Esta geração tem que aprender a importância do buscar a Deus através da oração. Esta geração não pode ser a geração que jejua pouco. Jejum não é para comprar Deus, não é para fazer barganha, troca, mercantilizar. O jejum não muda Deus. O jejum serve para tornar o seu espírito mais sensível à voz de Deus. O jejum serve para você desenvolver esta autoridade, este poder e esta unção para vencer a carne, o pecado e o diabo. Esta geração não pode ser uma geração que jejua pouco. Santidade, antes vem a renúncia. Lembra que eu disse? O mais difícil não é renunciar ao proibido. O mais difícil é renunciar ao permitido. Tem muita coisa que a gente faz que não é condenável, mas acaba condenando. Deveria ser uma bênção, se torna uma maldição. Posso falar na internet, um exemplo aqui. Você vai construir o seu altar
Com tempo de busca, quebrantamento, oração, jejum, renúncia e santidade. O que é santidade? É saber o teu lugar no corpo. Antes você era do mundo, agora você não é mais do mundo. Quando a Bíblia fala do mundo, fala do cosmos, do sistema. O mundo jaz do maligno, o mundo é do diabo. E nós precisamos, em nome de Jesus, entender que santidade é separação. Não frequento mais alguns lugares, não ando mais com algumas pessoas, não falo mais algumas coisas, não penso mais aquilo que me contamina, não permito que sentimentos de destruição assolem meu coração. Então, santidade, queridos, é você entender o teu lugar, saber quem você é de fato e viver para Ele, ter uma vida consagrada a Ele. Altar você constrói de forma voluntária, debaixo de disciplina. Quando eu falo disciplina, eu estou falando do tratamento de Deus. Quando eu citei o meu exemplo aqui, 52 anos de vida, há quase 30 anos, o Senhor me chamou para o ministério. Eu falo de aprendizado. Hoje está aqui um pastor mais maduro, mais abalizado, mais vivido, mais experiente, mais convertido. Hoje eu tenho um temor no meu coração, uma revelação de temor. Sabe o que é isso? Revelação de altar. Paulo diz: quando eu era menino, eu pensava como menino, falava como menino, sentia como menino, me comportava como menino, mas agora eu cresci. Agora eu cresci. E eu olho para trás, eu digo: Deus, me perdoa por toda a minha negligência, omissão, conivência, falha, pecado. Eu gostaria de saber tudo o que eu sei hoje, com os meus 20 anos de idade, quando eu voltei para Jesus. Você ouve uma palavra dessa para não cair no mesmo buraco, para não viver o mesmo drama. Tem gente que pensa que discernimento é um dom sobrenatural e que só os espirituais podem desfrutar. Preste atenção, este dom já está em operação com você. Você discerne o que é bom, o que é ruim. Você discerne já a luz e trevas. Você discerne já a Deus e o diabo. A escolha é tua. Muitas vezes a gente sofre, sabe por quê? É o tratamento de Deus. Não dependeu dele para tomar uma decisão. Fez do seu jeito, quis ser desobediente. Aí existe o tratamento de Deus. Por quê? Ele tem que livrar a tua alma do inferno. O objetivo não é de matar você, é de curar você. Mas para curar ele precisa tratar. E tratar muitas vezes dói. Coloque em ordem o altar do seu coração. Existe um altar aqui dentro. Se você não sabia disso, saiba a partir de agora. Existe um altar dentro de você, no seu coração. Coloque em ordem o altar do seu coração. Quando o altar está em ordem, quando Deus é a sua prioridade, a sua vida não é uma bagunça. Eu vou repetir: coloque em ordem o altar do seu coração. Quando o altar está em ordem, quando Deus é sua prioridade, a sua vida não é uma bagunça. Pastor, minha vida está uma bagunça. É falta de altar.
Bíblia temos muitos textos que falam sobre altar. Eles eram construídos ao Deus verdadeiro, ou a deuses estranhos, ou deuses estrangeiros. Existe não só uma simbologia, mas eu acredito que um propósito quando o altar é construído. O que você consagra no altar, que você construiu para Deus. O que você consagra no altar, que você construiu para Deus. Como é que está a tua vida? Quem é você quando ninguém está te vendo? O que você tem colocado sobre este altar? A pessoa diz que é de Deus, mas ela tem raiva, tem ódio, ressentimento, amargura, desejo de vingança. Ela é maledicente, é murmuradora, reclama em voz alta ou voz baixa, tem ciúme, tem inveja, xinga, pragueja, fala palavrões, amaldiçoa. Existe algo que se chama sentimento de justiça própria. Cuidado com a justiça própria. Cuidado com a justiça própria. Sabe esse negócio de você ser um justiceiro, tomar as dores do outro? Você tem que ensinar os princípios que a palavra ensina. O crente, ele pode formar ou deformar. Quando você faz assim, você deforma. Ou forma ou deforma. Tudo isso tem a ver com o altar. Quem a gente é, o que a gente faz. Tem dia que a gente nem se suporta. Você chega na frente do espelho e diz: sai, não quero papo com você. Tem dia que eu estou cheio de mim mesmo. Tem dia que eu brigo até com a minha sombra. Aí você tem que dizer: sai, este corpo não te pertence. Eu sou de Jesus, convertido, lavado, remido, purificado e santificado pelo sangue do Cordeiro. Todos os pensamentos contrários eu trago cativo a Jesus Cristo. Os pensamentos amarrados eu repreendo e expulso. Sai, diabo, eu identifiquei você. Eu sei que é você que quer estragar o meu dia, contaminar a minha vida, roubar a minha fé e me esfriar espiritualmente. Sai, em nome de Jesus. O problema é que você deixa o diabo colocar toda sorte de lixo sobre o altar do teu coração, o altar da tua vida. O altar é uma coisa tão séria, amados, na Bíblia, que se o sumo sacerdote, uma vez por ano, quando entrasse para fazer o sacrifício, estivesse em pecado, ele morria no lugar santíssimo. A roupa do sumo sacerdote, ela tinha umas franjas, e nelas tinha sinetes como romãs. Então, quando ele se mexia, aqueles sinos balançavam, faziam barulho. E existia uma corda amarrada na cintura do sumo sacerdote. Se ele morresse, eles tinham que puxar para fora, não podiam entrar lá dentro.
para resgatá-lo. Você imagina o que é a glória de Deus? Nós falamos da glória, mas nós não vivemos esta glória. Nós passamos a vida inteira sem entrar no meio desta glória. Não dá para viver uma vida cristã sem a glória de Deus, sem o Deus revelado, sem a sua graça. Oh, re cachalamanahasha, oh, re quemeria yahashala basore que calamanasso. Oh, amém. Não foi aí? Ia. Nessa aí a gente tem que colocar uma quinta. Nossa, senão a gente perde. Por isso que eu falo, às vezes, quando eu peço uma, até a gente se ajustar, já foi, a nuvem já passou. Não é frescura não, gente, isso é muito sério. Então a gente tem que estar assim, muito sintonizado. Não dá nem para esperar o tom, a gente já entra fora do tom, meu. Depois a gente se acha. Corre, caia, xalabaço, recarabalababahassa. O que o diabo, o mundo, a carne tem consagrado sobre este altar, aí você precisa entender. Tem muita gente que veio de uma vida até mesmo familiar. Isso tem até uma ligação com aqueles que vieram antes de nós, que tiveram assim vidas consagradas ao diabo, ao oculto, ao místico, ao invisível, ao Deus deste século com D minúsculo. E esta maldição quer alcançar as nossas vidas. Só que não existe maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Passou de novo. Passou de novo. Aleluia. Está entendendo que a gente tem que revogar certos intrusos têm que ser expulsos da nossa vida. Quando nós olhamos para a história do povo hebreu e eles tinham que expulsar os inimigos das terras, isso nos mostra um paralelo com a nossa realidade espiritual. Temos que expulsar da nossa vida estes intrusos. E você se decidir, eu sou de Deus, eu vou viver para Deus. Esse é o segredo. Amém? Quando as águas baixaram e a arca repousou, em Gênesis 8:20 diz que Noé edificou um altar. Quando o povo hebreu, que foi escravo no Egito, cruza o Jordão, nós vemos que Josué edifica um altar. Está lá em Josué 22:10. Em Gênesis 12:7 diz assim: e apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Em Gênesis 12:8 diz: e moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor.
Gênesis 13:18. E Abraão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Mangue, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Em Gênesis 22:9. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão, agora aqui Abraão, ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. O milagre só aconteceu porque ele edificou um altar. Deus havia pedido o seu filho, aquilo que de mais especial e precioso ele tinha, o filho da promessa. Estudiosos dizem que ele cria que se Deus tirasse a vida de Isaque, ele tinha poder para devolvê-la, ressuscitá-lo. Mas ele proveu um cordeiro preso entre os galhos, e um anjo bradou: basta! Você já provou a sua fé, Abraão? Poupe o menino, não mate. Olha só, tem uma revelação. Isaque era o filho da promessa. A sentença de morte estava sobre ele, 3 dias e 3 noites. Do mesmo jeito que Jesus carregou a cruz sobre os ombros, ele carregou a madeira do sacrifício também. Só que para Isaque houve substituto. E porque Abraão não negou o seu único filho, Deus estava agora comprometido em entregar Jesus para morrer em nosso lugar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Para eu tomar uma água, aplauda Jesus. Aleluia. Quando você faz o seu altar para Deus, é uma coisa, mas quando Deus manda você fazer outra coisa, preste atenção. O altar deve ser algo voluntário na vida do crente, daquele que é filho e daquele que é filha. Mas quando é que Deus manda você fazer? É quando Ele fala pessoalmente com você. Ele diz: o que está faltando na tua vida é altar. Você não pode mais viver sem altar. Tem gente que pensa que altar é campanha. Não é campanha, gente. Quando a gente fala de sacrifício, tem gente que pensa que é sacrifício de dinheiro. Não é sacrifício de dinheiro. A nossa igreja não tem o hábito de fazer campanhas, e não temos esta postura de fazer este tipo de sacrifício. Um dia, quando nós mudamos a nossa visão, há cerca de uns 10 anos atrás, mais ou menos, tivemos irmãos que disseram: pastor, nós vamos para outra igreja, para outro ministério, porque nós gostamos de campanhas. Quem queria altar ficou. Quem buscava altar ficou. E quem abençoa é o Deus deste altar. Este é o segredo. E eu confesso a vocês que Deus nos prosperou de uma forma sem igual, a ponto de termos uma das maiores igrejas em espaço físico em Bragança Paulista. São 8.600 metros de terreno, praticamente no centro da cidade. Nós tínhamos uma igreja que, quando chovia, inundava a rua, os carros boiavam. Nós oramos e dissemos assim: Deus, nos dê uma igreja num lugar alto. E Ele nos deu, nos altos do São Lourenço, cerca de 3.000 metros de construção, para
atender os nossos departamentos e ministérios. Quadra poliesportiva, campo de futebol, jardim de oração. Gente, é uma doideira. Quando você diz, Deus, eu vou sair da frente e parar de atrapalhar, faz o Senhor como o Senhor quiser, como lhe aprover. Foi de novo. Sabe aquele dia que a bola não entra no gol de jeito nenhum? Que o palmeirense diz, eu não quero mais ser palmeirense, chega. O corintiano diz, chega, eu não quero mais ser corintiano. Sabe aquele dia? Parou. Sabe aquele dia que o São Paulino diz assim, eu não quero mais ser São Paulino. Brincadeira. Mas tem dia que a bola não entra, olha. Tem dia que você começa a torcer para o time do adversário. A Jana, quando assistia a Copa do Mundo, ela torcia para o adversário e dizia, não, nosso time é outro. Oh, Jesus. Como você tem construído o seu altar? Você sabia que muitas vezes o teu sacrifício está sendo recebido pelo diabo e não por Deus? Diga, ai de mim, Jesus. Em Jeremias 48:10 diz assim, maldito todo aquele que fizer a obra de Deus relaxadamente. Como você tem feito a obra de Deus na sua vida? Como você tem desenvolvido o seu ministério? Você tem sido uma pessoa perseverante, determinada, constante? Ou você tem sido negligente, omisso, passivo? Olha o que diz a Bíblia, maldito todo aquele que fizer a obra de Deus relaxadamente, negligentemente, fraudulentamente, de qualquer jeito, com mentira e com engano. Quando eu construo um altar para Deus, eu estou fazendo escolhas, tomando decisões que agradam ou não a Deus. Minha vida deve estar constantemente no altar de Deus, vivendo em temor, em santidade, verdade, amor, bondade, fidelidade. Quando você não entende isso, não é que você não tenha um altar, porque o altar ele vai estar lá, o altar do seu coração, e o diabo vai contaminar. A partir de hoje, nós vamos estabelecer também um altar na nossa casa, um lugar onde você vai poder orar. Eu estava vendo um vídeo, por acaso, na internet, e aquela cantora Simone e Simaria, é isso? É isso? É Lacey e Nayara. Como que é o nome dessas duas aí? É isso mesmo? Todo mundo tira as duas, né? Mas existe um princípio ali. Elas estão construindo uma mansão e dizem, aqui é o nosso quartinho de oração. Nós achamos que é importante a gente ter um lugar para orar, para buscar Deus. Gente, eu não quero aqui julgar. A gente é muito bom para julgar, eu não é? Eu estou dizendo que elas têm um quartinho de oração, a gente não tem um canto, um puff, uma almofada, um travesseiro. A irmã Nair tem um quartinho lá. Um dia eu fui entrar no quarto dela, ela falou, aqui é meu cantinho de oração. Eu fui entrar e falei, não! Tira os teus sapatos, porque este lugar santo é. Eu tive que tirar, amados. Tirei o sapato e entrei no quartinho da irmã Nair, né, Nair? Lembra? Não, pastor, não tem problema, pode entrar. Não vou negociar. É ou não é? Às vezes o que é princípio para ela não é para nós. Agora, se é de Deus, é princípio para nós dois. Então pergunta para você, aonde que é o lugar que você ora lá na sua casa? Eu sei que tem, por exemplo, um altar na frente da tela do computador,
que polui a sua mente, que entra muito lixo dentro de você, libera espíritos malignos para te escravizar na área sexual, e você adultera virtualmente, peca na sua carne, dá liberdade aos demônios, por isso que fica andando na carne. Acorda de madrugada para tomar água, dá uma olhada para a mesa e vê que a toalha parece uma mini saia, o cara já se sente atraído pela mesa. Tamanha é a insanidade do camarada. Aonde que é o altar da sua casa, hein? Estabelece lá na sala. Eu vou orar agora, vou fechar a porta aqui, não vou atender telefone, não vou atender ninguém. Agora é o meu momento com Deus, é o meu devocional, é o meu particular com Ele. Está entendendo? Crente não faz isso, e crente quer ver milagre na vida sem altar. Me poupe. Não dá para ser crente meia pataca, em cima do muro, café com leite. Seja uma pessoa de oração, de jejum, de consagração, de palavra. Seja o melhor crente dentro da sua igreja. Seja um exemplo para os outros. Estabelece um altar. Houve um tempo na minha vida que o banheiro da casa da minha mãe era o meu altar para Deus. Ali eu me trancava com um gravador, eu colocava um louvor, uma adoração, e eu ficava lá orando por no mínimo 2 horas. E eu me lembro que a nossa casa ficava no nível mais alto, e o nível mais baixo morava um rapaz homossexual. E quando ele terminava de jantar, ele ia escovar os dentes no tanque. No interior tem disso, viu? Para quem é de outros lugares. Eu estendia minha mão na direção dele e orava por ele. Um dia ele foi infectado pelo vírus do HIV. E ele me procurou a nossa célula. E o milagre aconteceu. Glória a Deus. Aquele jovem, ele foi curado. Tem gente que não crê nisso. Não existe cura para o vírus, existe tratamento, existe coquetel. Uma verdade não vai mudar, independente de você acreditar nela ou não. Eu tenho os exames até hoje arquivados. Esta palavra não é para provar nada para você, é para revelar um Deus vivo que faz. E se você crê que tudo é possível ao que crê, Ele vai operar também milagres tremendos na sua vida, em nome de Jesus. Então, encontre. Teve uma outra época que tinha um quartinho de bagunça no fundo do quintal da casa da minha mãe. Ali era o meu altar. E eu começava a orar, aparecia lá uma lagartixa. Eu chamava ela de Clotilde. Bom dia, Clotilde, vamos orar. Eu descia lá já com um rolo de papel higiênico, porque eu sabia que esse encontro com Deus ia me render muitas lágrimas, quebrantamento. Gente, não existe altar com olhos secos. Pastor, quando é que eu descobri o altar na minha vida? Vou descobrir o altar na minha vida a partir do momento que tem dia que você chega na presença dele para orar, você já começa a sentir a atmosfera mudada, aquela glória se manifesta. Tem dia que você nem abre a boca, tem dia que você só recebe, tem dia que você não consegue pronunciar nada, a voz fica embargada, presa, você só chora. E é um choro curador, libertador, abençoador. Gente, vamos descobrir o altar de Deus na nossa vida. Eu preciso terminar aqui a oração. 10 já? Oh, meu Pai, como está o altar do reconhecimento e de gratidão na sua vida? Gênesis 14, 20. Como está o altar da busca?
Mateus 6,33. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas que serão acrescentadas. Se Deus não é prioridade para você, Ele não ocupa lugar nenhum na sua vida. Como está o altar do testemunho? Você tem testificado do amor de Deus todos os dias? Como está o altar da oração? Mateus 26:40. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro, então nenhuma hora podeis orar comigo. Pelo menos uma horinha de altar, amados. Pelo menos uma horinha. Desliga celular, desliga a campainha, se tranca. É você e ele. Depois vai ser ele e você. Aleluia! Eu acho que não dá para subir, eu vou encerrar com essa aí. É só vocês, sabe? É engraçado ver vocês de máscara, não dá para ver, né? Nada. Todo mundo é igual, é ou não é? O que você quer? Ó, vamos lá. Como é que está o altar da consagração na sua vida? Note que eu falei já, ó. Do altar do reconhecimento da gratidão, do altar da busca, do altar do testemunho, do altar da oração, agora do altar da consagração, seguir a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá ao Senhor. Como está o seu altar de diaconia, de serviço? Como é que está teu coração de servo? Amados, que possa queimar dentro de você, servir o teu irmão, servir a tua irmã, abençoar a igreja, o povo de Deus, o mundo através da igreja. Como está o altar da sua família? Porque não adianta, ó, tudo você dizer, não, tá legal, mas voltar da família. Teu ministério começa em casa, sabia disso? Tem que se consertar com a esposa, tem que se consertar com o marido, tem que se consertar com os filhos. Está na hora da gente romper. Olha, o que tem de marmanjo, adolescente, brincando por bobagem. Eu já contei para vocês. Irmão marmanjo, marido brigando com os filhos. Quem comeu meu bolo? Está na geladeira, não tem dono. Não, mas vou colocar meu nome no Tupperware. Para de egoísmo. Está com fome, está com vontade. Eu falei, eu vou lá na Sodier. Ó, fiz jabá aqui. Sodier manda um bolo para nós. Ó, vou lá, vou comprar um desse aí, vou dar para você, até sair pelos narizes. Foi isso que Deus falou para o povo lá, os hebreus. Vocês vão comer carne até sair pelos narizes. Para com isso, não é? Imagina uma irmã de 50 anos de idade brincando com criança de 10, 13, 15, 17. Sai da arena dele. Para! A gente tem que mudar. A mãe tem que botar os dois em castigo, o marido e a criança. O pai é o menino educado, se educa. Às vezes eu vejo os adolescentes, as crianças, dando lição de moral para os mais velhos, para os pais. É só a graça. Como está o altar
de humildade, quebrantamento, perdão, entrega, doação. Aqui fala de finanças também. Da sua vida em patrocinar, investir e cuidar do reino de Deus. Grande será seu galardão no céu. Alguns vivem se justificando, né? Eu não tenho, não posso, não dá. Deus está vendo tudo. E o último, para a gente encerrar, como está o altar dos teus negócios? Diga, eu vou começar a edificar o altar da minha vida.